Olá, meus queridos alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Então, agora estaremos iniciando o nosso trabalho, realizando aí uma sequência, né, de atividades que irão proporcionar com que nós aprendamos, com que a gente também demonstre a nossa capacidade, o nosso conhecimento, e então com isso construirmos, não é, o nosso aprendizado. Desejo que nós comecemos bem, com a graça de Deus, e que nós possamos trabalhar com muito empenho, com muita dedicação, com muita vontade, tá certo? Ao passo aí dos nossos afazeres, a tia Vilma vai orientando, determinando situações a serem cumpridas, não é? A serem realizadas as coisas nos moldes que seja melhor para todos nós. Então, eu quero pedir a vocês bastante compromisso e bastante garra para que a gente possa fazer o melhor, tá certo? Eu, na minha proposta, na minha situação, né, à distância, e vocês também, querendo aí construir o melhor para cada um de vocês, construir aquilo que for melhor para mim também como professora, e que estarei aí colaborando e alcançando com vocês, assim como vocês colaboram e alcançam aqui o aprendizado da tia Vilma, ok? Então vamos lá. Nossa primeira proposta de trabalho de português, nós teremos então aqui uma história que vai falar sobre a pipa. Então, aqui nós temos a história da pipa. E aí nós temos o que vamos aprender. Vamos aprender um pouco mais sobre um brinquedo. Não é um brinquedo muito conhecido por todos nós, muito popular, né? Que faz parte da nossa cultura e que, então, a gente tem aí esse contato, né? Eu acho que todas as crianças, todos vocês já brincaram com a pipa, né? Então, nós estamos falando de um brinquedo muito comum entre nós, né? Na história da vida de todos nós, na história da tia Vilma, de vocês enquanto crianças ainda, né? E aí nós vamos ver o que? O que nós vamos aprender? Sobre a pipa, aquilo tudo que vem sendo questionado, né? Então, vamos lá para a leitura do texto. Nós temos aí o texto, que então, para conhecermos um pouco sobre a pipa. Nós temos... Aqui que eu mexi e a coisa não ficou legal. Nós temos, então, o texto que vem aqui falando sobre a pipa, né? E fala sobre ela, como ela é chamada, os vários nomes, né? Pelos quais, né? Esse brinquedo é conhecido. E aí vai variar de acordo com a localidade, a região e também a cultura para o nome dado a esse brinquedo. O que ele faz, né? Como ele reage, como que é que se brinca com esse brinquedo, o que causa aí a situação e a condição para que nós possamos brincar com a pipa. E aí vem falando da predominância, né? Com o que é feita a pipa, o que é utilizado para construir a pipa, e aí vai tecendo o texto, né? Sobre o tema aí, que é a pipa, sobre o assunto. E aí nós temos, é um brinquedo que a gente utiliza mais quando? Quando é que a gente utiliza mais esse brinquedo? Será que somente uma faixa etária pode utilizar esse brinquedo, fazer uso dele, brincar com ele, né? E aí vem falando de onde vieram, de onde surgiram as pipas, né? Qual foi o período, o tempo do surgimento desse brinquedo, para que era utilizado naquele período. E então, desculpem, tudo que vem tecendo aí para que nós possamos conhecer mais sobre a pipa, um brinquedo muito popular, né? E aí então nós vemos que
depois da leitura desse texto, muito bem realizado, uma leitura tranquila, uma leitura em que vocês farão no mínimo 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque a primeira leitura ela é de conhecimento do texto. A segunda leitura, ela é o estudo do texto, ou seja, aquilo que você já sabe que tem no texto, mas agora você vai fazer ali uma apreensão melhor das ideias ali contidas no texto. E depois a terceira leitura é de entendimento, é quando você, a partir do conhecimento, a partir do estudo, né, que você fez na segunda leitura, que é compreendendo os detalhes e as ideias ali colocadas, vocês irão entender, compreender o assunto do texto, né? O que traz o texto, o que ele vem dizendo para nós. E a partir deste entendimento, quando então vocês, a partir da terceira leitura, já estão aptos, capazes de trabalhar questionamentos sobre as ideias do texto. Então, aí nós temos, depois de ler o texto, vocês irão responder as questões. Então, vamos lá para a questão B. Você já fez uma pipa? Ouviu alguém fazendo? Então, vocês irão parar. Vocês já viram? Vocês já fizeram uma pipa? Se você não fez, você já viu alguém fazendo uma pipa? E se você já fez ou se você já viu, você vai dizer, né? Se sim, se não, se já presenciou alguém fazendo uma pipa e quais os materiais que foram usados para confeccionar, para então fazer a pipa. Vocês vão aqui na resposta bonitinho colocar aí se viram ou se já fizeram uma pipa, ou se viram alguém fazer e o que foi usado para construir, para fazer essa pipa. Tudo bem? Aí nós temos a letra B. Na letra B, nós temos aí o seguinte. Sabe se seus pais e avós brincaram com pipas? Então, aqui é uma pergunta em que vocês irão relacionar aí com os pais, com os avós. Se quiserem abrir para os tios também, pergunte para eles se eles já brincaram com uma pipa. E aí vocês então vai contar para nós. Aqui está dizendo para os seus amigos, mas nós não temos como dizer para os amigos que nós não estamos na sala de aula. Mas então vocês vão responder dizendo se os seus pais, avós já brincaram com pipa. E vocês vão colocar aqui um detalhe. A pergunta é se eles já brincaram. Vocês vão dizer o que é que eles achavam. Se eles brincavam com a pipa, se brincaram e o que é que eles achavam quando brincavam aí, né, com a pipa, quando eles usavam esse brinquedo. Então, vocês irão perguntar para os seus pais, para os seus avós, se eles já brincaram com a pipa. E de acordo com a resposta deles, se não, não. Se sim, o que é que eles achavam quando brincava com a pipa? Qual é a recordação desse momento, né, da brincadeira com a pipa? O que é que eles achavam naquele momento, o que eles sentiam? Qual era a sensação, né, que eles tinham, o gosto? Transmitam na resposta aquilo que eles sentiam. Qual é a recordação daquilo que era a brincadeira com a pipa, ok? Depois, prosseguindo, né? E ainda eu quero dizer o seguinte, me desculpem, aqui vocês irão acrescentar a letra C. A letra C, vocês irão escrever o seguinte, qual é, então a tia Vilma vai colocar aqui, o pincel já está aqui, e vocês irão colocar aqui o seguinte, qual, deixa eu ativar o pincel, e vocês vão pôr uma letrinha C. Por favor, esperem um minutinho, deixa eu acertar aqui. Vocês vão pôr, então, a letrinha C. E a letrinha C, vocês vão pôr assim, ó. A tia Vilma vai perguntar qual... Tá, desculpa, aqui que a tia tá escrevendo com o dedo, tá? Qual é...
o assunto do texto. Ah, eu botei o dedo aqui, gente, pera lá. Qual é o assunto do texto? Então, vocês vão acrescentar uma letra C e vocês irão dizer aí, qual é o assunto do texto? Assunto é aquilo que se fala no texto, do que se fala no texto, tá bem, crianças? Então, vocês responderão letra A e B que estão aí. E depois a letra C é, qual é o assunto do texto? Que assunto esse texto trata? Então, vocês vão escrever aí para mim, tá? Nesses espaços que vocês têm aí, que é espaço em branco que dá para vocês escreverem. Então, qual é o assunto? Do que trata o texto? E vocês irão escrever para mim o que é que esse texto está tratando, sobre o quê? Qual é o assunto do texto, ok? Depois disso, vocês irão para a construção de uma pipa. Então, veja bem. Vocês leram o texto que, né? Tá lá o texto em si, as suas ideias colocadas, e vocês irão, então, agora, como participação ativa na questão do assunto discutido, né? Aí no texto que é o brinquedo pipa, para que a gente conheça mais e fale mais ou descubra alguma coisa sobre ele, vocês irão, então, construir uma pipa. E aqui nós temos orientações, tá certo? Nós temos aqui um texto que vem com as ideias para orientar aquilo que é preciso para que você construa uma pipa. Então, tudo o que você precisa, você vai encontrar nesse texto. Então, esse texto aqui está trazendo os elementos com os quais podemos construir uma pipa. Então, está lá o início, né, o material certinho, e depois como fazer, as orientações de como fazer. O que irá acontecer, né? Então, nós temos aqui todos os passos, tá certo? Tá bem? E aí, nós temos pronto, lá na orientação, na sua opinião, qual é a parte mais difícil ao fazer uma pipa? Então, vocês têm aqui um espaço, número 2, né? Nas linhas em que vocês vão dizer qual é a parte mais difícil para fazer uma pipa. Aí, vocês vão colocar o que vocês acharam mais difícil ao fazerem uma pipa. Aí, depois do que vocês colocarem que foi o mais difícil para cada um, lógico, vocês vão dizer por que aquela parte foi a mais difícil. Por quê? Então, por favor, crianças, vocês vão dizer qual é a parte mais difícil ao fazerem a pipa e por que essa parte foi a que vocês acharam mais difícil. E aí, vocês irão escrever aí. Essa atividade, construir a pipa, será a finalização dessa nossa primeira atividade de português. Mas eu preciso de todas as respostas escritas, bonitinhas, e ao final eu quero a pipinha de vocês sendo fotografada ou filmada, né? Vocês aí construindo a pipa e depois ela finalizada, ok? Então, por favor, com muita atenção, com muito carinho e muita dedicação. Quero ver de vocês a criatividade, o interesse, né, o compromisso naquilo que se faz, o zelo, tá bem? Então, essa é a tarefinha para essa semana em português. Quero ver as pipinhas de vocês, podem fazer um videozinho, fotografar vocês realizando a atividade de português, realizando a atividade essa aqui, que vocês receberam em casa, né? Na escola quando buscaram, e depois também fotografando ou filmando a segunda parte, que é a construção da pipa.
Tudo bem? Um grande beijo, abraços, fiquem com Deus. No videozinho vocês podem dizer isso aí, ó, o que você achou mais difícil para construir a pipa e por que foi mais difícil. Espero o vídeo de todos vocês respondendo aí a perguntinha da construção da pipa. E lembrando que as fotos e os vídeos são aqui a confirmação da presença de vocês na realização das atividades à distância. Aquele que não enviar as fotos e os vídeos pedidos não constarão como atividade realizada, ok? Um grande beijo, Deus abençoe a vocês!